Olá, alunos e alunas do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa e hoje vamos retomar a variação linguística, tá? Essa aula já foi vista logo no início das aulas remotas e hoje vamos recordar um pouco, ok? Então, a língua oficial do Brasil é o português. No entanto, isso não significa que todos os brasileiros se expressam da mesma forma, pois as línguas podem mudar em função das situações de uso. A esse fenômeno dá-se o nome de variação linguística. Variação linguística é o fenômeno comum a todas as línguas de apresentar variações em função da época, região, situação de uso e das particularidades dos falantes. Essas variações podem ser percebidas tanto na análise das escolhas das palavras e expressões, como na estrutura da frase e na pronúncia de alguns fonemas. Então, a variação linguística, ela acontece, e vocês viram aí que é comum a todas as línguas, mas nós estamos falando do português, que é muito rica quando se trata de variação, tá, linguística, e ela acontece justamente de acordo com a época em que o falante vive, de acordo com a região que esse falante vive, tá? A situação dele financeira, tá? A idade, tá? Tudo influencia na questão das variações, tá? Que pode ser usada por uma comunidade de falante, ok? Então, essa expressão, ela pode ser vista, essa variação, ela pode ser percebida em textos escritos ou na oralidade, tá? E isso acontece também até simplesmente na emissão de som de um único fonema. Por exemplo, a letra E, para nós nordestinos, pernambucanos, tá? Falamos E de forma aberta. Para o sudeste do país e o sul, eles pronunciam a vogal E de forma mais fechada. Então, eles falam E, tá? E. Isso não quer dizer que a letrinha mudou, que a vogal passou a ter outro significado, outro som. O som, sim, porque é o que a gente escuta, tá? Há uma diferenciação no fonema, mas a escrita prevalece, tá, ok? Então, acontece também com outras palavras, como macaxeira para os nordestinos, aipim para o sudeste do país, ok? Isso faz parte de uma variação linguística regional. Então, a variedade regional ocorre em função da cultura dos falantes de uma região. Do ponto de vista linguístico, não há variedade melhor ou pior do que outra, ou mais correta, ok? Qualquer falante é usuário competente da sua língua materna, e no nosso caso, a língua portuguesa. No entanto, é preciso apropriar-se das variedades de maior prestígio social e saber empregar os diferentes modos de falar e escrever adequados a cada situação de uso, ok? Então é aquela questão, eu preciso conhecer a minha língua, estudar, saber adequar a minha situação de uso. Por quê? Eu não falo, e quando eu falo eu me refiro a meus alunos do sexto ano, vocês não falam do mesmo jeito com seus coleguinhas da pelada, olha eu usando uma expressão linguística, tá? Uma variedade, da pelada lá, quando tá jogando futebol, vocês não vão falar com ele do mesmo jeito que fala com os pais, tá? Com o professor na escola, com o padre ou pastor da
igreja a qual vocês pertencem e fazem parte, tá? Se tem alguma religião. Então, são adequação na forma de se comunicar. Então, isso é usar a língua com suas variedades, ok? As variedades urbanas de prestígio estão associadas ao modo de falar e escrever de uma comunidade que desfruta de maior prestígio político e social e cultural. Apropriar-se delas pode ampliar as oportunidades de ascensão social e participação cidadã. Há ainda a norma padrão, uma referência que normatiza o uso da língua. Os manuais de gramática procuram descrever esse modelo. Então, nós temos nos manuais de gramática a língua padrão, a norma culta. Então, o que acontece? E nós temos as variedades urbanas de pessoas que estão numa comunidade que desfruta de um prestígio político, social e cultural. Ok? Isso não quer dizer que essas pessoas são melhor ou pior do que outras pessoas que moram lá na zona rural, lá no sertão de Pernambuco. Mas, para se apropriar desse prestígio político e social, faz necessário apropriar-se dessa variedade que se aproxima da norma padrão. E eu falo, se aproxima da norma padrão, e não totalmente a norma padrão, porque como a língua é viva, o falante, é quase impossível para um falante ele acordar de manhã e passar o dia todinho usando a norma padrão de acordo com os manuais de gramática. Por quê? Porque nós vamos vivenciar durante o dia vários momentos diferentes de comunicação que vai exigir que a gente seja um poliglota na nossa língua, ok? Vamos falar com pessoas diferentes, que exigem uma capacidade de adequar a nossa comunicação. E agora vamos ver essa capacidade quando temos o conhecimento, a variedade padrão, tá? E a variedade não padrão. Na variedade padrão, há uma maior preocupação com a pronúncia. Nós, vocês, está bom, não quer, não vou, para, está. Na variedade não padrão, a pronúncia ela é simplificada. As palavras são simplificadas em uso de expressões. Então vejam, nós, vocês, tá bom, não vou, tá, pra. As pessoas se comunicam dessas formas, tá? E isso não quer dizer que elas estão erradas. Várias vezes eu já corrigi no caderno do 6º ano o pronome de primeira pessoa, nós, escrita dessa forma, como na variedade não padrão. Por que isso acontece? Porque o aluno está vivendo naquele ambiente com família, vizinhos, pais, primos que falam assim, e eles começam a falar assim. Na hora de escrever, eles vão reproduzir o que fala. Mas esse aluno, ele vai ter que aprender a adequar a linguagem. Na hora que precisar usar a variedade padrão, ele vai escrever nós. Na hora que ele estiver conversando lá e se alguém falar com ele, falar nós, ele não tem que estar julgando a pessoa, até porque ele é daquele ambiente também. Ele vai entender o que a pessoa está pronunciando, ok? Então, predominância do uso da forma nós. Eu aparecendo aqui de novo. Exemplo, nós sempre lutamos muito. Do outro lado, o uso da expressão a gente, que às vezes o 6º ano confunde e coloca a gente juntinho, tá? E é separado. No lugar de nós. Então, veja, a gente sempre lutou muito. Perceba que no quadrinho da variedade padrão, nós sempre lutamos. O verbo está conjugado na primeira pessoa do plural, tá? E agora a gente sempre lutou
Muito. Veja que quando a gente, eu uso a expressão a gente, sempre lutou, o verbo fica no singular. Eu não posso colocar o verbo no plural. A utilização de marca de concordância, tá? Exemplo, os meninos vão bem. Na variedade no padrão, os meninos vai bem, tá? Há uma supressão, o S ele é tirado do substantivo. Então nós temos um artigo os, tá? Definido, e temos o substantivo menino que deveria ser os meninos, mas está os meninos. E aí o verbo em vez de vão ficou vai bem, ok? Mas uniformidade no uso das pessoas do discurso. Exemplo, você sabe que o enganam. Do outro lado, há uma mistura de pessoas gramaticais. Exemplo, você e te. Então, vamos lá. Você sabe que te enganam. Vamos agora ler uma música, tá? É uma pena que eu não tenho ela para vocês ouvir, até por uma questão de tempo. Vamos fazer a leitura. Olha eu aqui de novo. Olha eu aqui de novo, chachando. Olha eu aqui de novo, para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Olha eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo cantando. Olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena bela, vestida de chita. Você é a mais bonita desse meu lugar. Vá chamar Maria, chamar Luzia, vai chamar Zabé, chamar Raquel, diz que estou aqui com alegria, seja noite ou seja dia, eu estou aqui para ensinar chachado. Compositor Antônio Barros da Silva. Perceba agora, temos um pequeno questionário aqui e a gente vai voltar ao texto. Qual o significado da palavra chachado? Vocês podem procurar aí no dicionário, mas eu vou ser bem breve. Chachado é um ritmo tipicamente nordestino que deu origem à dança de mesmo nome, chachado, ok? E foi trazido aqui, um dos percussores dessa dança foi Luiz Gonzaga. Na primeira estrofe, o eu lírico revela um objetivo. Qual? Aí, antes você já pode estar com a dúvida, ter esquecido. Ah, professor, o que é eu lírico? O eu lírico é a pessoa que fala, tá? No poema ou na canção e necessariamente não é o autor, ok? Então, vamos voltar lá para ver quem é esse eu lírico. Primeira estrofe, tá aqui. Olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Então, quem diz olha eu aqui de novo é o eu lírico e o objetivo dele é chachar, tá? Que palavra da primeira estrofe está em desacordo com a norma padrão? Voltando lá mais uma vez, não quer dizer que ela está errada, ok? Mas está em desacordo com a norma padrão, porque a palavra aqui é olha e essa palavra é escrita de acordo com a norma padrão, se escreve olha, a grafia olha com LH, ok? Aí a próxima é como essa palavra é registrada na norma padrão, olha. Então ela está apresentada como olha. Qual o efeito produzido pelo uso dessa expressão, da forma como ela aparece no texto? Olha. O efeito é que mostra que há uma variedade, tá, linguística de origem regional, nordestina. Então, é tipicamente nordestino essa expressão de olha eu aqui de novo, ok? Cite um verso da música que caracteriza uma fala regional. Tem vários, mas tem um aqui que eu acho interessante. Deixa eu ver aqui, é esse aqui, ó. Vou mostrar para esses cabras. Cabras aqui não é nada mais, nada menos do que homens. Ele quer mostrar para os outros homens lá que ele é capaz de dançar muito e ensinar a dançar. Ok.
Vendo agora a charge, vocês vão ver como é a questão da variedade da língua no ponto de vista engraçado desse autor aqui. Então vamos lá. Há uma entrevista de emprego, tá? E a entrevistada responde para o entrevistador que falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E aí o entrevistador pergunta, e o português? E aí ela responde, aí varia, ok? Outra forma de linguagem aqui, de comunicação, na tirinha. O médico pega o diagnóstico e fala para o paciente. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de uma lesão inflamatória e necrose subcutânea. O paciente desesperado fala, meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? O médico olha para ele e diz, não se preocupe, é apenas um furúnculo, tá? E aí acalma e veja que quando o médico deixa o termo dele, da medicina científico, para falar para ele o que é, ele vai se acalmar. E ainda tem, para nós aqui, nordestino, tem mais outra expressão para dar nome a essa enfermidade, que é cabeça de prego. Aquele caroço que incomoda, que sai nas regiões do corpo que mais incomoda, que aí chamamos de cabeça de prego, ok? Então, essas são expressões. E para encerrar, nós temos aqui um cara bem bonitão, né? A menina olhou para ele assim, ficou logo apaixonada, e aí ele, quando falou, o coração da menina despedaçou e ela fugiu, porque ele usou a linguagem, ele não conseguiu adequar a linguagem para aquele momento, ok? E aí ele soltou o que tinha. Oi, tem problema de nós bater um papo? Nossa. A menina saiu correndo e ele ainda ficou com uma interrogação, como quem diz, o que foi que eu fiz de errado? Não aprendeu a adequar a linguagem à situação do seu uso. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima aula.